Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, de Roberto Freire. Capítulo de hoje, Manga com Leite. Texto publicado no folhetim Suplemento Dominical do jornal Folha de São Paulo, em 20 de fevereiro de 1977. Zezinho e eu amávamos a mesma menina. Nós dois tínhamos 10 anos de idade e morávamos na mesma rua do Bexiga. Ele era centroavante e eu meio armador do infantil do Futebol Clube da Bela Vista, o terror da várzea onde é hoje o Parque Ibirapuera. A menina que amávamos chamava-se Rosana. Era muito linda, com suas 2 tranças ruivas, suas sardas, seus óculos e seu aparelho nos dentes. Acontece que Zezinho amava Rosana mais do que eu. E Rosana amava mais a mim do que a Zezinho. Por isso, como vou contar, aconteceu aquela desgraça. O amor chegou primeiro para Zezinho e me fez seu confidente. Eu nunca tinha prestado atenção na filha do pizzaiolo da cantina Bela Itália, que ficava na esquina da rua 13 de Maio com a Conselheiro Carrão. Mas Zezinho falava dela cada coisa e me lia os versos que eu escrevia e as cartas de que me fez portador. E de tanto ouvir a paixão do Zezinho, em prosa e em verso, e, sobretudo, graças ao privilégio de carteiro confidente, apaixonei-me também por Rosana. Quem não consegue ser poeta, quem não nasceu romântico, quem é gago aos 10 anos, quando sente atração por uma menina, o negócio é ir agarrando logo, beijando na boca e tudo mais. Depois eu entregava a carta do Zezinho e, sem dizer nada, fugia correndo, o coração saindo pela boca e o corpo ardendo como em febre da cintura para baixo. Rosana tinha uma avó louca, figura famosa no bairro porque cantava o dia todo a mesma música, O Sole Mio. E isso aos berros. Quando amanhecia e quando entardecia. Chamava-se Dona Carmela. Tinha uma barriga enorme e um sorriso de boneca. Quer dizer, não podia deixar de sorrir. Como todos os meninos do bairro, eu judiava de Dona Carmela ao cruzar com ela na rua ou ao vê-la na janela da casa de Rosana. Para judiar de Dona Carmela, bastava contar o Sole Mio, imitando-lhe a voz. Então ela começava a chorar, sem desfazer o sorriso, aos gritos, pois foi Dona Carmela a causa da desgraça de que falei. Zezinho não era bem como a gente lá do Bexiga daquele tempo. Nós éramos pobres e os pais de Zezinho
possuíam fazenda em Barretos, ali quase na esquina da Brigadeiro, num casarão rodeado de árvores, com um muro alto e portão de ferro sempre trancado. Morava com a avó, uma velha brava, rezadeira, e que não gostava da vizinhança, sobretudo da meninada do Bexiga. O Zezinho era o único garoto que tinha hora para entrar em casa à tarde. Não saía à rua à noite e no domingo ia à missa da Igreja da Imaculada Conceição. Confessava, comungava às 7 horas da manhã e às 10, nos campos do Ibirapuera, dizia palavrões, contava sacanagens e até falava mal de Deus. Eu era o único menino do bairro que tinha entrado na casa do Zezinho e que sua avó não botou para fora. Ele me dava biscoitos, até me dava biscoitos, a velha, e às vezes me convidou para jantar. Estou contando da avó do Zezinho porque ela teve papel importante na desgraça que falei. Acontecia que o Zezinho odiava a avó, mas a obedecia e tinha medo dela. Eu achava o Zezinho um cara legal, mas o Zezinho tinha uns negócios esquisitos. É difícil explicar, mas falando tudo de uma vez para encurtar a história, eu achava que ele tinha a avó dentro dele. De que outro jeito eu podia explicar aquelas chatices e velhices saindo da boca do Zezinho, mesmo quando estava só com a gente na rua, no colégio e no campo de futebol? E quando ele falava, de repente a voz ficava igual à da velha. Sei lá, o Zezinho acreditava que a gente não podia beber água olhando para o sol, que a boca ficava torta, que não chovia no domingo se a gente botasse um ovo no telhado sábado de noite e rezasse para Santa Clara trazer o sol, que abraçar gato dava asma na gente, que a gente mijava na cama se brincasse com fogo, que a gente tomasse banho depois do almoço tinha congestão, que vento encanado dava pneumonia na gente, que existia mesmo um anjo da guarda olhando e protegendo a gente dos perigos, que a gente morria se comesse manga com leite e por aí afora. O chato é que ele falava de um jeito que eu também acreditava, que eu também acabava acreditando. Isso é que me enchia no Zezinho. Eu tinha vontade de fazer essas coisas só para provar que era tudo papo da velha, mas não tinha coragem. Bom, agora que está tudo explicado, vamos à desgraça. O Zezinho amava Rosana cada vez mais e ela não respondia às cartas e nem comparecia aos encontros que ele marcava nos lugares mais bonitos e mais escondidos do Bexiga. Eu também não contava para o Zezinho que a Rosana já ia me agarrando e me beijando assim que eu chegava com as cartas dele. E mais, que eu já ia visitá-la toda a noite sem carta nenhuma, e que numa dessas noites, no fundo do quintal da casa dela, debaixo de um chuchuzeiro,
A Rosana me ensinou aquelas coisas que eu só sabia de palavrão, de brincar de casinha e de médico com as minhas primas. A paixão do Zezinho estava deixando ele meio louco. Não dormia e não comia. Ficou magro e com os olhos lá no fundo. Parou de jogar bola e não aparecia mais nas ruas à tarde. Como não me procurou mais para ler poesias e me pedir para levar cartas para a Rosana, fui na casa dele. Encontrei médicos, os pais deles e os padres da Imaculada Conceição, e o Zezinho estirado na cama com uma bruta febre e delirando. Só falava na Rosana e repetia que ia se matar se ela não o amasse também. Falei com ele, mas nem prestou atenção em mim, naquela sua falação de doido, os olhos virando só para babar. Só faltava babar. Aí os pais dele me perguntaram se eu conhecia a tal de Rosana. Eu disse que sim, se eu podia ir buscar ela para salvar o Zezinho. Eu disse que não. E fugi da casa dele, sentindo um bruto sentimento de culpa, jurando que nunca mais ia na casa da Rosana, que mesmo que fosse não faria mais aquelas coisas, que mesmo que fizesse aquelas coisas mais uma vez, eu diria para ela que seria a última vez, porque o Zezinho estava louco de amor por ela, que ele ia se matar se ela não amasse ele. E foi o que fiz, assim mesmo, e olhe o que aconteceu. A gente estava sobre o pé de chuchu, chovia para chuchu, era tarde e todo mundo dormia na casa de Rosana. Eu contei tudo sobre o Zezinho. Aí ela prometeu ir lá no dia seguinte, prometeu dizer que amava ele e tudo, desde que eu não deixasse de ir toda noite esperá-la sobre o pé de chuchu. Também prometi. Então, embalados por nossas santas e boas intenções, continuamos a inventar tudo o que é possível fazer para o amor, mesmo quando nem é ainda amor o que está querendo amadurecer em nós. Quando estávamos muito molhados, tiramos toda a roupa e nos abraçamos. Puxa, no homem que estava nascendo em mim, sentir a mulher que despontava em Rosana, os dois nus e cruz. Era uma coisa alumbrante, deslumbrante, lumbrante, sei lá, tudo junto. Então, no meio da noite, da chuva e do lumbramento, um canto, O Sole Mio. Depois um grito, um choro berrado. E o medo, o primeiro e talvez o maior medo que já senti na minha vida. Aquele medo que paralisa e que a gente se fecha em lugar de se abrir, que faz a gente fugir para dentro e não para fora. Ficamos agarradinhos e olhos e vidas fechadas, até que apareceram os vizinhos e os pais de Rosana. Aí a gente apanhou de cinta, de bofetões e de palavrões. E pelado mesmo fui jogado na rua, gente nas janelas me vendo fugir, correndo sob a chuva, no sentido inverso ao de minha casa. Fui nessa noite que me perdi no mundo, assim pelado, machucado
e assustado pelos perigos do amor, como estou até hoje. O que vou escrever agora é invenção minha. É o que imagino ter acontecido naquela noite, quando contaram para o Zezinho o que todo o bairro do Bexiga ficou sabendo, graças ao escândalo armado por Dona Carmela, que saiu gritando pelas ruas enquanto eu apanhava, enquanto todos queriam saber o que era, o que foi, etc. e tal. Então, por causa disso, aconteceu a desgraça e anunciei desde o começo. Acho que foi assim. O Zezinho ouviu tudo calado, muito branco e tremendo. Disse que estava bem. Pediu que o deixasse sozinho, que queria dormir. Obedeceram. Então, levantou-se e escreveu uma carta para a Rosana, outra para os pais, outra para os companheiros do infantil do Futebol Clube de Bela Vista, outra para mim e outra para a polícia. Coitado, deve ter passado a noite toda escrevendo. Aí foi até a cozinha, abriu a geladeira, pegou 1 litro de leite e na despensa apanhou uma manga rosa, daquelas bem grandes e bem maduras. Imagino o Zezinho como um sacerdote subindo as escadas, o leite de litro numa das mãos e a manga rosa na outra. O olhar perdido no infinito, os passos lentos, a determinação dos que vão cumprir o sacrifício final e total, mas tremendo de medo. A manga caindo e rolando pela escada, o leite derramando e sujando o pijama e a passadeira da escada. Mas acaba chegando ao quarto. Deita-se na cama, a cabeça alta apoiada nos travesseiros, chora e, num gesto brusco e corajoso, morde a manga com casca e tudo. Engole um bocado e mete a boca destemido e desesperado na boca do litro de leite e sorve todo o leite que se pode sorver sem respirar. E espera. Pensa em Rosana, pensa em seu amor não correspondido, pensa em seu amor traído. E nova mordida na manga, com o suco escorrendo pela cara junto com as lágrimas. Eu avisei. Mais leite, bastante leite. Justamente ele, meu melhor amigo, com que fiz as mais lindas tabelinhas e os mais transados gol, ele conhece minhas poesias, meu carteiro particular. Mais manga, mais leite, mais manga. Que delícia! Acabou a manga e ainda sobra o leite. O que faço com o caroço? Jogo o leite sobre a cabeça, sobre o corpo e ponho o caroço chupado da manga sobre o coração. O caroço chupado de manga sobre o coração. O caroço chupado com leite sobre o coração. E morreu. E morreu de leucemia. Para mim, era o nome da morte de quem come manga com leite. De quem come manga com leite por descuido ou por amor. C'est fini. Aconselho vocês comprarem o livro. Em qualquer sebo, né? Você encontra baratinho, porque nada como você ter o livro na mão. Embaixo desse vídeo, na descrição, você vai encontrar alguns dados importantes. Leia, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.